Fala Dev, quer aprender sobre estrutura de condição e não sabe onde achar conteúdo? Bom, então bora lá. Bom, então vamos começar falando sobre as estruturas de condição. Afinal, o que são? A gente vai utilizar o if e else, que é o se e o senão, e o switch case, escolha caso. Vale relembrar que essas estruturas de condição elas vão ser utilizadas quando a gente quer mudar a rotina do nosso código, quando a gente quer fazer uma determinada coisa e quando a gente quer fazer uma outra determinada coisa. Beleza? O if else é o que eu mais recomendo vocês usarem no começo da programação e deixa o switch case um pouco mais para o final, porque esse escolha caso ele é um pouco mais específico para algumas opções. Eu vou falar sobre as diferenças mais para frente, tá? Então vamos só se ater que o objetivo no início é você se apegar fortemente ao if-else. Só não vai esquecer de não fazer o famoso Hadouken. Beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, o if-else, eles são estruturas condicionais que permitem executar diferentes blocos de comando com base numa condição ou expressão. Então, se a gente for analisar aqui, a gente vai ter o if. E entre o if e o else vai ter o nosso bloco de comando, ou seja, tudo aquilo que a gente quer executar se a condição for verdadeira, beleza? Então, tudo que tiver dentro do nosso if vai ser para executar se a condição for verdadeira. E o nosso else vai servir para quê? Vai ser o nosso senão. Se o que estiver dentro da condição do if não for verdade, ele vai executar o que estiver dentro do else, ou seja, dentro do nosso bloco de comando do nosso else. Beleza? Então a gente vai dividir o nosso código em se for verdade, executa uma coisa, se não, executa outra coisa. Tranquilo? A gente também tem uma estrutura que é a mesma coisa, só que um pouquinho diferente, que a gente vai meio que juntar elas, que é o else if. Em teoria, a gente consegue concatenar, aninhar essas estruturas, que é, de novo, a nossa imagem do Hadouken. Hadouken! Não faça isso, tá? A gente pode utilizar sem problema algum if, else if com else depois. Não tem problema fazer isso daí. Mas, entenda, se você estiver usando muitos ifs com else ifs, com mais else ifs, que vai começar a ficar aquela estrutura do Hadouken, tem algo de errado na sua verificação, tem algo que você poderia estar fazendo diferente, tem funções que você poderia estar criando que você não está. Enfim, não é agradável visualizar esse Hadouken. Bota de novo na tela aí, editor. Hadouken! Não é agradável visualizar esse Hadouken, muito menos fazer, debugar, tentar entender o que é. Bom, o que é então esse if, else? Se a gente for parar para pensar, é como se eu tivesse colocado mais uma estrutura de if com else na frente desse else. Ou seja, se ele vai interpretar a condição e vai executar algo dentro do nosso programa. Se não, aí ele vai verificar mais uma coisa para executar uma determinada condição no nosso programa. E aí, se ele não atendeu nem essa condição que vai estar no else if, nem a condição que está lá no if, aí sim ele vai executar o nosso querido else. Ou seja, se não atendeu a nada do que estava ali acima, aí sim ele vai executar o que está na nossa condição. Tranquilo? Bom, a gente tem também o nosso switch case, que era o que eu havia comentado. O que é o switch case? Ele é uma estrutura de controle, da mesma forma que o else if, que o if, else e afim, que permite avaliar uma expressão em comparação com vários casos possíveis. E tá aí a diferença da estrutura do if else com relação ao switch case. Quando a gente vai utilizar o if else, normalmente a gente quer fazer uma comparação. Se um determinado resultado é igual a uma determinada conta, ou se alguma coisa existe no meu sistema, ou se alguma coisa não existe no meu sistema. É uma verificação rápida. Agora, um switch case, quando a gente vai utilizar? Vou dar um exemplo mais fácil aqui, tá? Quando a gente tiver um menu de opções pré-definidas, ou seja, escolha uma das opções para seguir com o meu programa. Digite 1 para entrar em tal função, digite 2 para entrar na função 2, digite 3 para a função 3, 4 para a função 4. Dá para entender que aí a gente vai ter uma estrutura já pré-definida? Ou seja, eu vou ter uma opção para o meu usuário escolher e, caso ele escolha uma determinada opção, ele vai executar uma determinada parte do meu código. Tranquilo? Eu acredito que na prática fique mais fácil para a gente conseguir entender
como esse switch case funciona. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir aqui um exemplo de código para ficar um pouco mais claro o que a gente está fazendo. É claro que algumas linguagens como Python vai mudar essa estrutura, mas na maioria das linguagens, JavaScript, TypeScript, entre outras, essa estrutura vai ser a mesma, tranquilo? Vamos lá. Se o nosso if, a condição que estiver aqui dentro for verdade, ele vai executar esse bloquinho de código aqui, ó. Tranquilo? Se não, ele vai executar esse bloquinho de código aqui. Ah, mas como assim? 2 é igual a 2? É verdade. Então ele vai executar esse bloquinho aqui. 2 é diferente de 2? É mentira, porque 2 é igual a 2. Então ele vai executar esse bloquinho aqui, se não for verdade. Deu para entender? Show de bola. Vamos para o próximo. Condição. Vamos para o próximo. O nosso próximo é este cara aqui, ó. Se a condição for verdade, executa esse. Aqui você já entendeu, tá tudo certo. Agora, se não, se a condição for verdade, ele vai executar esse. Ou seja, a condição anterior vai ser falsa e a condição atual, ou seja, essa, vai ser verdadeira. Aí sim ele vai entrar aqui, aí sim ele vai fazer. E no fim das contas, este cara aqui, ele precisa que todas as duas condições ou mais anteriores sejam falsas. Ou seja, tem que dar false aqui, tem que dar false aqui. Tranquilo? Beleza. Então, é esse carinha aqui, a nossa cadeia. E o nosso switch case, o nosso queridão switch case, é este bicho aqui, ó. Deixa eu tirar um pouco o zoom para ele caber tudo na tela. Vamos lá. O nosso switch vai fazer uma verificação de uma variável, né? Vai ter aqui, por exemplo, a opção que o usuário digitou. E aí ele vai verificar. Caso a opção seja 1, ele vai executar se for verdade. Caso 2, ele vai executar se for verdade. Caso 3, caso 4, ele vai executar se for verdade. Aqui eu preciso deixar dois disclaimers comentados. O primeiro deles é o break. Se você não colocar o break, caso ele caia na opção 1, ele vai executar tanto o que está aqui quanto o que está aqui. Por isso que eu comentei que no início é mais fácil usar o if-else, é mais garantido. Já o case não, se você não colocar esse break, pode ser que dê ruim, tá? E o último disclaimer é, caso ele não atenda nenhuma das condições, ou seja, o nosso else do nosso switch é o default. Então ele vai executar alguma coisa caso não atenda nada anteriormente. Beleza? Só que, de novo, tem que tomar bastante cuidado. Pô, eu esqueci de colocar o break aqui no caso 4. Ele não vai executar o default? Não, ele vai executar o default, porque ele vai passar direto, tá? Ele não tem uma parada, não tem nada falando para ele, olha, acabou aqui as opções de caso. Vai para a próxima aí, meu filho, pode seguir, ok? Então cuide quando você for usar o switch case, tranquilo? No mais, eu espero ter te ajudado. Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade e, obviamente, nos vemos no próximo vídeo. Falou, valeu!